Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos que Volodymyr Zelensky foi até Nova York e se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, em busca de mais ajuda para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos teria liberado ali em torno de 325 milhões de dólares para a Ucrânia, mais um pacote importante de recursos para a luta de Kiev contra Moscou. Nós tivemos que antes disso o Zelensky faça um discurso na Assembleia das Nações Unidas muito duro contra a Rússia, o que nos era esperado. Ocorre, porém, que Volodymyr Zelensky fez uma crítica muito também séria e pesada em relação aos países ocidentais. Segundo o governante da Ucrânia, nós temos que no cenário e teatro político existe um apoio para a Ucrânia, porém, na prática, no dia a dia, essa ajuda ela não vem da maneira como deveria e muitas vezes tarda a acontecer. A continuar isso, nós temos uma insatisfação crescente entre alguns países em relação ao apoio que dá para a Ucrânia. O mais notável deles é a Polônia, que publicamente já disse que não mandará mais armas para a Ucrânia, exceto por enquanto está em vigente este acordo, mas não pretende renovar e que no futuro, em vez de mandar armas para a Ucrânia, vai investir nas próprias forças armadas. Este é o momento de maior crítica que nós temos em peso contra a Ucrânia desde o início da guerra. E é sobre isso que nós vamos comentar um pouco no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, acione o sino de notificações e não deixe de divulgar o nosso conteúdo, porque isso ajuda a nós chegarmos a mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso à nossa gloriosa e importante geografia com as nossas análises geopolíticas. Olá pessoal, tudo bem? E se você quer aprender geopolítica, não deixe de dar uma olhada no nosso e-book, feito exclusivamente para você entender quais caminhos seguir na hora de estudar. Vamos aqui, então, compreender o que foi o discurso da Ucrânia nas Nações Unidas. Nós temos que Volodymyr Zelensky, no caso, visita Nova York e participa ali dos debates iniciais da reunião das Nações Unidas, fazendo críticas muito sérias e pesadas, naturalmente, como nós esperávamos que fosse, em relação à Rússia. Vamos entender o que o Zelensky disse. Esteve em Nova York, portanto, discursou na ONU, vai perder o apoio da Polônia envolvendo a questão agrícola e levou adiante a sua fórmula da paz, que já foi debatida na Arábia Saudita ainda em agosto de 2023, certo? Então, Zelensky vai fazer no seu discurso críticas da seguinte natureza. Zelensky vai dizer que a Rússia é um estado terrorista, então a Rússia é um país terrorista e pior, é governada por um genocida. Então o discurso da Ucrânia na ONU foi marcado por fortes críticas à Rússia, conforme nós dissemos e esperávamos que assim acontecesse. E no caso, a Rússia é um estado terrorista porque nós temos bombardeio, nós temos destruição de obras de infraestrutura. Nós assistimos desde o início da guerra algumas infraestruturas sendo atacadas. Nós vimos, inclusive, nesse ano de 2023, a destruição de uma barragem, nós tivemos também a destruição de um gasoduto Nord Stream 2, nós tivemos ataques à ponte que liga a Rússia ao território da Crimeia, chamada Ponte de Kherson, e, pior, nós tivemos inclusive ataques à usina nuclear de Zaporizhzhia. Então, nós temos todos esses ataques feitos ao longo da guerra a essas infraestruturas de grande porte que comprometem certamente o desenvolvimento e articulação do território da Ucrânia, como coloca em risco toda a Europa, quando se observa ali a importância da usina nuclear de Zaporizhzhia. Então, todos estes ataques sendo feitos, portanto, atribuídos à Rússia por parte da Ucrânia, faz com que, na posição ucraniana, a Rússia nada mais é do que um estado terrorista, tudo bem? Notem vocês que eu não estou discutindo aqui a autoria de fato do crime, ok? Eu estou dizendo que o crime aconteceu e que a Ucrânia coloca a culpa toda em cima da Rússia. Os defensores da Rússia vão escrever aqui embaixo que não é assim, a culpa é da Ucrânia, isso e aquilo. Eu estou analisando o discurso da Ucrânia sob a perspectiva da Ucrânia, moço. Você consegue entender isso? Claro que sim. Não é? Então, foi um discurso evidentemente marcado por uma visão de que, pera lá, a Rússia é um estado terrorista e, portanto, nós todos devemos nos unir contra a Rússia. Né? Bem, tivemos ainda que o Zelensky vai acusar a Rússia de terror e também dizer o seguinte: a Rússia usa
não somente os grãos como arma de guerra, mas também usa a questão energética. Né? Então usa a questão energética enquanto ameaça, se referindo aí ao uso da questão nuclear, uma vez que a Rússia é um importante país que tem bombas atômicas, conforme nós bem sabemos, né? E claro, a questão do uso do grãos enquanto arma de guerra, porque nós temos que o território russo fecha o fluxo pelo Mar Negro, que compromete, portanto, o fornecimento de grãos, e a questão envolvendo o grão é um dos principais problemas dessa guerra, porque compromete a circulação da cadeia global de produtos agrícolas que tensionam e pressionam de maneira muito negativa justamente o que, gente? O acesso à comida barata, o acesso à comida não é de modo mais prático, de modo mais facilitado, porque boa parte do produto agrícola preso nos portos por conta da guerra, isso compromete sem dúvida a chamada segurança alimentar. E na visão da Ucrânia, a Rússia tem usado isso como barganha, a Rússia tem usado isso como algo para pressionar um não apoio à Ucrânia. Outras coisas discutidas ali pela Ucrânia envolve o assunto da questão nuclear ucraniana. Segundo Zelensky, a Ucrânia abriu mão de armas nucleares em prol da Rússia. Por quê? No contexto de 1991, com o fim da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, ficou-se a discutir onde as bombas atômicas que estavam na Ucrânia, no Cazaquistão e também em Bielorrússia, onde essas bombas atômicas deveriam ficar. Houve um chamado memorando, que é o chamado Memorando de Budapeste, e com o Memorando de Budapeste, tanto a Ucrânia, o Cazaquistão e também a Bielorrússia aceitaram a ceder em nome da soberania, em nome da paz, os artefatos nucleares para a administração de Moscou. E olhando para o retrovisor, a Ucrânia enxerga isso como um erro, porque se a Ucrânia tivesse artefatos de destruição em massa, no caso bombas atômicas, a Ucrânia não seria atacada militarmente pela Rússia, certo? É uma interpretação que muitos fazem, inclusive aqueles entusiastas para que o país tenha bomba atômica, para que ele tenha poder dissuasório. E é sobre isso que o Zelensky está falando quando ele menciona um pouco essa questão nuclear e esse passado histórico. Diz ainda que a Rússia trava uma guerra por década. Na década de 2000, nós tivemos uma Ucrânia, no caso, nós tivemos uma Rússia travando uma guerra contra a Geórgia, na região separatista da Geórgia chamada Ossétia do Sul, e também a região de Abcásia, e na década de 2010, a guerra contra a Ucrânia, em especial na região da Crimeia. E podemos esperar uma guerra por parte da Rússia nessa próxima década, agora de 2020, onde seria, né? Talvez na Moldávia, envolvendo o território da Transnistria. Então, o próximo país a ser invadido no futuro pela Rússia será a Moldávia, uma vez que no território da Moldávia nós temos a chamada região de Transnistria, que é um território no leste da Moldávia que tem uma população majoritariamente russa. Inclusive, temos ali uma perspectiva separatista pró-russa ou por maior autonomia em relação à Moldávia, porque se trata de um país que tem diferenças étnicas e também religiosas em relação ao russo que vive nesta localidade. Então, olhando aí no nosso próximo slide, nós iremos observar o chamado mundo no mapa para termos clareza de onde se localiza a região da chamada Transnistria. Nós temos então, inclusive, a região da Ucrânia, aqui, ó, nesta porção geográfica nós temos o Donbass, Kherson, Zaporizhzhia, que são territórios que foram ocupados militarmente pela Rússia a partir da sua operação especial, justamente porque nesta região nós temos cidadãos de etnia russa, em especial a justificativa da Rússia ocupar militarmente estas localidades para defender os cidadãos étnicos russos aí. O que acontece? Na Moldávia nós temos aqui a região da Transnistria, que é justamente uma região que tem uma parcela expressiva de população de etnia russa e, portanto, seria o motivo que levaria Moscou a ocupar militarmente esta região para defender ou mesmo ainda dar apoio a um tal separatismo de Transnistria em relação à Moldávia. Então, o que a Ucrânia quer dizer com isso é, se nós não contermos, ou melhor dizendo, se nós não contivermos o avanço russo em território da Ucrânia, a Rússia não deixará de avançar. E o fato de termos populações russas nestas regiões é motivo suficiente para que a Rússia invada esses países para apoiar o separatismo destas comunidades russas em nome de
autonomia e independência, mas ao mesmo tempo desgastando e ferindo a soberania e a integridade territorial desses territórios. E no caso, na concepção da Ucrânia, é isso que acontece em Donbass e é isso que acontece também no território da Geórgia, quando em 2008 houve uma guerra também por parte da Rússia na região norte da Geórgia, por causa do separatismo que existe nesta localidade aqui da Ossétia do Sul, certo? Assim como também na região de Abcásia. Então as populações russas que aí vivem, em boa parte, têm o apoio de Moscou para levarem adiante a sua pauta separatista, a sua pauta nacionalista ou ainda a sua pauta pró-Rússia, pró-Moscou e tal, que é o que justifica as empreitadas militares russas no segundo discurso de Zelensky. Aqueles que discordam dessa interpretação, notem, repito, nós estamos fazendo aqui uma análise do discurso do Zelensky, tudo bem? E claro, na sequência nós vamos ter o governo da Ucrânia fazendo críticas aos países ocidentais e, ato contínuo a isso, nós temos a Polônia dizendo que não irá mais fornecer armas para a Ucrânia, o que, consequentemente, nos traz uma Ucrânia mais isolada, uma Ucrânia mais na concepção da Ucrânia, de certa maneira, abandonada pelos seus países aliados do Ocidente. E a grande questão que fica é, se a Rússia vencer a guerra, o que acontece? A mensagem é qual para Washington, para os Estados Unidos? Será que é uma mensagem de que nós somos mais fortes e simbolicamente isto vai evidenciar que os Estados Unidos estão enfraquecidos e não conseguem defender seus aliados? Será que diante disso nós teremos uma Polônia se alinhando à Rússia no futuro? Ou resistindo e não conseguindo vencer uma guerra e será também anexada pelo avanço de influência russa? Qual será o destino? É isso que está em jogo muitas vezes quando olhamos para a interpretação da Ucrânia diante da guerra. E o discurso duro por parte dos Zelensky em relação aos países ocidentais se dá um pouco nesse sentido, porque se não houver a contenção da Rússia, nós teremos uma Rússia passando em cima dos demais países e anexando territórios, tudo bem? Dirão que não é bem assim, que essa é uma interpretação da Ucrânia, mas, pelo contrário, tudo isso é uma resposta da Rússia em relação ao avanço da OTAN, etc, tudo bem? Reitero mais uma vez, temos uma guerra, infelizmente, que pode jogar o mundo para uma guerra internacional de proporções gigantescas e maiores do que nós estamos observando e, infelizmente, há as visões diferentes. Tudo bem? Essas visões diferentes é o que tem prolongado bastante a guerra, vamos dizer. Porque enquanto um lado não ceder em relação ao outro, nós não teremos a guerra finalizando e somente a catástrofe aumenta, enfim. Outras coisas importantes a respeito do discurso do Zelensky diz respeito à chamada Fórmula da Paz, que inclusive ele apresentou para o governo brasileiro também no encontro que teve com o governante do Brasil. A Fórmula da Paz foi debatida por parte da Ucrânia ainda na Arábia Saudita, em agosto de 2023, tudo bem? E ali ele trouxe esse debate para a ONU. São 10 pontos que na concepção da Ucrânia tem que ser levados em conta para que haja a paz entre os dois países. E os pontos envolvem aí, conforme vamos observar, a segurança em relação à radiação e também a questão nuclear, ou seja, o não uso nuclear, perfeito? Segurança alimentar, ou seja, é fundamental que o produto agrícola escoe para os demais países que precisam do produto agrícola tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A segurança energética, ou seja, a Rússia tem importante papel no fornecimento de energia para os países do leste europeu e também da Europa Ocidental. Então isso tem que ser assegurado como uma fórmula de paz para que os conflitos deixem de avançar. Liberação de prisioneiros e deportados. Além disso, implementação da Carta da ONU e restauração da integridade territorial da Ucrânia. Esse ponto eu destaco na cor amarela aqui, justamente porque temos este cenário. Novamente aí observando o mapa no mundo, quando vemos este mapa, nós temos claramente uma posição de territórios anexados pela Rússia, os quais a Ucrânia crê que devem ser devolvidos para a Ucrânia. É o caso de Donetsk, Luhansk, Mariupol, Zaporizhia, Kherson e também a Crimeia. É difícil nós, diante do atual cenário, enxergarmos uma Rússia deixando esses territórios. Tudo bem?
mas vamos observar quais são ainda outros pontos. Retirada de tropas russas e cessação de hostilidades, restauração da justiça, anti-ecocídio, prevenção de escalada e estabelecer o fim da guerra, e uma coisa que é importante, estabelecer aí a ordem mundial, que em boa medida não é a ordem mundial da guerra e da força da Rússia em cima da Ucrânia, tudo bem? Então é isto que o Zelensky diz em Nova York, que incomoda os países ocidentais, especialmente a Polônia. E se você chegou até aqui, espero que nós tenhamos compreendido qual que foi o papel da Ucrânia agora na ONU. Reitero o pedido para você indicar o nosso canal às pessoas que gostam de geopolítica, para aquelas que não gostam também. Eu vou pedir para que você venha estudar com a gente. Se você quer aprender geopolítica, não deixe de conhecer o nosso curso, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.